Bom, não é a primeira vez que se especula-se essa possibilidade de ter uma reforma no Barradão. Isso até mesmo o próprio Fábio Mota, presidente do clube, já deixou claro a sua intenção e o que ele pensa sobre esse tipo de reforma. Até mesmo recentemente tendo algumas especulações sobre a cobertura do estádio do Leão, que assim, ano que vem voltando para uma Série A, que já está próximo de acontecer, tendo certamente as suas receitas mais do que duplicadas, até mesmo triplicadas em relação ao que estava na Série B, na Série C, será que não seria um passo importante para se pensar em uma reforma no seu estádio? Enfim, não acredito muito nessa possibilidade de ter uma arena, por exemplo, super moderna, demorar 3 anos as construções e gastar 400 milhões de reais, mas certamente algumas melhoras pontuais, seja por exemplo na cobertura ou até mesmo para um espaço como uma mini arena para ter shows e eventos para aumentar, né, a receita do clube, pode vir ser uma opção que eu quero comentar aqui tanto de matérias recentes, atualizando esse tema, quanto também no passado, como que a diretoria pensava sobre isso, até mesmo, quem sabe, com uma possibilidade de chegada de uma SAF. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e conto com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui a esse objetivo de 50 mil no YouTube, né? 50 mil inscritos, está bem próximo. Aqui é um canal que nós postamos vídeos dos times fora do eixo, então Vitória, Santa Cruz, Remo, Paysandu, Curitiba, Atlético Paranaense, várias equipes aí espalhadas pelo Brasil. Se você puder se inscrever e ajudar a gente a chegar a essa marca, certamente eu vou agradecer bastante. Bom, para você palpitar nesses próximos jogos do Vitória, na reta final da Série B, te convido a conhecer aqui a 188bet, que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, vindo pelo meu link aqui embaixo, que vai estar no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para você começar. E lembrando, né, que você vindo aqui pelo canal, você ainda tem esses R$25 e no seu primeiro depósito você vai ter 100% de bônus. O que eu recomendo vocês fazerem é o seguinte, depositar ali R$15 e você fazer esse seu resgatar os R$25 para já ter aí, né, começando na sua conta, R$40 para apostar, seja nos jogos da Série B, reta final também da Série A, Copa Libertadores, futebol europeu. Então o link está aqui no primeiro comentário fixado da 188bet, R$25 de saldo e ainda 100% de bônus no seu primeiro depósito, a partir de R$15 e no máximo de 300. Bom, onde lembrando, já teve sim alguns outros projetos para o Vitória ter o seu estádio completamente reformado, tá? Inclusive naquela ocasião, em 2016, que eu vou deixar aqui alguns projetos da época, onde inicialmente iria custar 270 milhões de reais e teria como meta terminar no dia 13 de maio de 2019, quando o rubro-negro completaria, né, 120 anos de idade. Lembrando que naquela ocasião o presidente, o Manuel Matos, disse, né, sobre as obras e tudo mais, que tinha essa expectativa de iniciar, inclusive o Barradão teria uma ampliação do seu público, né, e também cadeiras confortáveis, a sua cobertura totalmente construída naquela ocasião, com esses 270 milhões de reais em investimentos, que ele falou o seguinte, abre aspas, até meados de junho de 2016, finalizaremos a parte do book de mercado e buscaremos uma empresa a nível internacional para a captação de recursos. Nossa visão é que teremos 6 meses para fazer essa captação. Em função da economia do país, vamos focar no mercado internacional. Se tivermos algum parceiro no Brasil, vamos trabalhar também com esse parceiro. Disse aí, então o Manuel, né, sobre essa possibilidade de captação, que acabou que não aconteceu, tá? Naquela ocasião ali, o Vitória teve esse período de 2016 para conseguir esse valor de um pouco mais de 270 milhões, não foi adiante e acaba que aquela expectativa inicial de ter essa reforma meio que foi ficando de lado e, sinceramente, esse projeto ficou bem bacana, né, de como que poderia ficar o Barradão, mas acabou ficando aí para a história e não saiu do papel, o que basicamente não adiantou de nada, né? Bom, onde o presidente do Vitória, o Fábio Mota, já deu várias entrevistas falando sobre o interesse dele de ter, né, ainda na sua gestão, essa reforma no Barradão, principalmente na parte da cobertura do estádio, né? Que, enfim, ele tem mandato até o final de 2025, que se estendeu recentemente, ou seja, vai ter um tempo interessante, tanto até o final de 2024 e também até o final de 2025, 2 anos inteiros de trabalho, ainda mais se o Vitória confirmar esse acesso para a Série A, certamente vai ser bem importante pelo aumento de receitas, que agora eu falo um pouco mais sobre isso. A ideia dele era de conseguir parceiros também, fazer essa captação no mercado para ter essa ajuda de reformas, né? Onde assim, o estádio que foi inaugurado lá em 1986 ainda tem nessa expectativa de ter uma grande reforma depois daquela ocasião de 2016, né, que teria esse custo de 270 milhões de reais. Enfim, o clube tinha a expectativa inicial de aumentar a capacidade para mais de 35 mil torcedores,
o que hoje não é possível no Barradão. Então, esse plano inicial de ter uma reforma total no estádio, gastar alguns milhões, se era 270 milhões em 2016, hoje não ficaria por menos de R$500 milhão. Essa possibilidade eu descartaria. Por quê? Porque o próprio Fábio Mota tem interesse apenas nessa cobertura do estádio, não seria uma reforma completa no Barradão, que gastaria muito dinheiro. Então, até por conta disso, eu acho interessante porque passa a ser muito mais viável, né? Até ele comentou um pouco também sobre o name rights, que para conseguir esses recursos, o mandatário rubro-negro está negociando o name rights do estádio, onde ele completou dizendo o seguinte, abre aspas, estamos discutindo atualmente com 2 empresas e com esse dinheiro vamos investir nas reformas principais como coberturas e melhoria da acessibilidade e projeto temos muitos. O Vitória é uma instituição hoje que não tem dinheiro em caixa, mas nos meus 1 ano e meio nunca deixamos de pagar um dia de salário, pelo contrário, pagamos até mesmo antecipado. Disse então um dos trechos dessa entrevista para a Rádio Itatiaia e também para alguns outros portais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Bom, o Fábio Mota também deu alguns detalhes falando sobre essa cobertura, o que ele pensa sobre isso, e também falando sobre o alambrado do estádio, que teve alguns problemas em jogos em casa, mas ele, no caso, ressaltou isso para a torcida e tudo mais, falando que, até mesmo por conta disso, a necessidade de algumas reformas pontuais atualmente no Barradão. Onde sobre isso, sobre essa cobertura, sobre o name rights, ele completa dizendo o seguinte, abre aspas, temos um grande projeto que é cobrir o Barradão. Nunca escondi de ninguém que estamos negociando o name rights do estádio e o recurso vai ser única e exclusivamente para fazer a cobertura do Barradão. Essa é a ideia. São projetos e eu estou no meu 4º mês de mandato e a gente espera concluir isso nos próximos 3 anos de mandato. Completou então aí o gestor, que já tem falado nessa possibilidade há um bom tempo. Então, só para você ter uma ideia, não foi algo que foi do dia para a noite, o Vitória, então, negociando agora o name rights, negociou 1 mês depois e concluiu a venda. Não é bem assim, então não é algo que vai ocorrer do dia para a noite. Até mesmo na época, ele falou um pouco sobre isso, falando sobre a necessidade de ter algumas reformas no estádio e até mesmo sobre o alambrado, onde, numa coletiva, o Fábio Mota falou um pouco sobre o estádio e falou o seguinte, estamos fazendo um laudo para saber as condições do Barradão e também do alambrado, fazer um apelo à torcida para não subir ali, porque se o alambrado cair, além de causar danos, pode causar também danos ao estádio, que o ideal seria substituir toda aquela estrutura, mas a gente não está com dinheiro e a questão é preocupante, que no caso, naquela ocasião, tinha um duelo contra o Atlético e segundo ele, pediu para a torcida naquela ocasião não subir ali, porque poderia ter um problema nessa estrutura do estádio, mostrando também que tem sim essa necessidade de reforma, não por completo, o Barradão não está caindo aos pedaços, longe disso, porque tem muita gente que assiste o vídeo, que não é torcedor do Vitória, mas tem sim essa necessidade de ter uma reforma ali em alguns pontos cruciais e até mesmo você conseguindo parceiros para esse name rights, fazendo a cobertura, fica um estádio muito mais agradável e até mesmo algumas partes esteticamente, que é basicamente um efeito bola de neve, Você consegue ali um dinheiro com os patrocinadores, reforma o estádio, aumenta em relação à arrecadação de bilheteria ou de bares ou até mesmo de eventos que pode vir a ocorrer no estádio e você reforçando mais o elenco, trazendo jogadores, aumentando também o número de sócios torcedores, de público no estádio, que vai lembrar, a torcida do Vitória tem sido fundamental nesses últimos anos para essa reconstrução do clube, seja no programa de sócios, aumentando bastante e a média de pessoas no Barradão, de público ali realmente tem surpreendido bastante e sempre com apoio até mesmo nos momentos ruins, no início da temporada. Eu quero saber então o que você acha sobre esse projeto, se podia ou não sair do papel, se fosse para pensar nesse projeto lá de 2016, você acha que para os próximos anos seria viável? Que lembrando, apesar desse projeto, dessa especulação de ter essa construção da cobertura existir desde 2016, isso nunca foi, por exemplo, colocado no papel. As únicas imagens que temos desse projeto seria esta de 2016, que dá sim para ver que tem uma cobertura, mas poderia sim ser completamente diferente desse plano há um pouco mais de 6 anos atrás, acho que tem até mais agora de cabeça, mas enfim, quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que certamente nos ajudaria bastante. Outras sugestões de conteúdos do Leão está aparecendo aqui na tela e nos vemos também em uma próxima oportunidade. Valeu!